Seja mais uma vez bem-vindo. Hoje estaremos refletindo exatamente no cenário dos últimos momentos da vida de Jesus. E eu gostava de convidá-lo a partilharmos a palavra de Deus no Evangelho segundo o relato de Lucas, o capítulo 23. Nessa narrativa, nós vemos a sentença de condenação de Jesus à morte, a experiência da sua crucifixão, bem como também a experiência do seu sepultamento. Ao olharmos para a história da vida de Jesus, nós podemos perceber relatos importantes a respeito de sua vida. Ao olharmos, por exemplo, para o cenário da história, para o cenário da vida da humanidade, outra vez nós lia um livro que falava dos homens não mais violentos do mundo, e dentre eles estava exatamente Jesus Cristo como um exemplo de alguém que em pouco tempo por esta terra não apenas impactou a história do mundo, mas também impactou a história de muita gente que passa, de muita gente que passa pela história dessa vida. Sabe, querido amigo, Jesus não veio apenas nessa terra para viver como um homem moralista, em cujo a sua vida divide apenas a história como factos que aconteceram antes dele e depois dele. Já dizia Mark Filling que a história da salvação é a história de Jesus descendo a arena para salvar um mundo incapaz de salvar-se por si mesmo. De facto, querido amigo, todo o plano de Jesus a respeito daquilo que foi a sua apreensão, condenação de morte e sua crucifixão, estava no foco importante exatamente a salvação do ser humano. Não era apenas para que nos tornasse moralmente correto, era para que o homem fosse ligado exatamente a Deus. E já dizia certa vez Bill Graham que o maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado a lua, mas ter pisado a terra. Sabe, querido amigo, é uma experiência muito maravilhosa quando nós olhamos para a vida de Jesus, o que ele fez, a sua morte. Porque na verdade, a condição do mundo estava exatamente para a condenação eterna. E Jesus vem como uma ponte que liga a terra para os céus, dando certeza de salvação e proximidade a Deus em resultado daquilo que era a condição da humanidade perdida. Sabe, querido amigo, nessa manhã, ao refletirmos a respeito da vida de Jesus, muitas vezes o que precisamos fazer é reconhecê-lo como suficiente para salvar nossa vida, independentemente da circunstância em que nós nos encontramos ou vivemos. Sabe, a cruz que Jesus carregou, os caminhos que ele passou, as torturas que ele sofreu, não era exatamente para ele. E a dor da experiência que ele viveu não era o facto de ter passado por tudo o que passou, mas era exatamente pelo pecado que pesava sobre si e pela bênção de nos voltar da sua salvação. O que muitas vezes precisamos fazer é ir até a Jesus, é nos achegarmos até Ele, para que a transformação que Ele deseja para a vida de cada um de nós, na verdade, se efetive. Sabe, que Deus nessa manhã possa nos fazer refletir seriamente em torno disso e que a resposta mais clara da gratidão e resultado da morte dele seja a nossa completa rendição e uma vida de completa obediência aos seus princípios e os seus do seu reino. Independentemente da qual tem sido a sua crença, a tua cosmovisão sobre a vida, sobre Deus e sobre a vida, sobre a vida e sobre Deus, a história registra que passou um Jesus histórico, mas a Bíblia também registra que passou um Jesus Salvador. E esse Jesus deseja alcançar a nossa vida independentemente da condição em que nós nos encontramos. Que Deus possa abençoá-lo e eu gostava de orar especialmente por você. Pai eterno, nosso soberano Deus, obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor dá à vida de cada um de nós, pela experiência maravilhosa da morte do seu Filho. Não seria Ele, seríamos nós, e nós condenados para toda a eternidade. Agora o Senhor usa o teu Filho para nos reconciliar contigo. Nos ajude a ser gratos a ti por esta bênção. Ó Pai, por favor, nos ajude, Senhor, a reconhecermos constantemente em nossa vida o quanto valeu o sacrifício em torno da humanidade. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor concede a nós. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.
Ok? Muito obrigado, meu querido amigo. Que Deus continue lhe abençoando. Nos veremos amanhã.